Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu estou bem e vou dar início agora a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre léxico, especialmente sobre os sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação. É uma aula bem sucinta e vocês vão poder aprofundar mais sobre esse conteúdo no material complementar de vocês, tá bem? Deixa eu ver aqui. Então, vamos começar pensando sobre um pouquinho sobre o conceito de léxico, né? O léxico é esse conjunto de palavras de uma língua, ou seja, né, o seu vocabulário. É formado tanto por palavras de uso comum quanto por termos técnicos e científicos. E Biderman, 2001, diz que o léxico é um patrimônio cultural de uma comunidade, pois reúne a experiência acumulada e transmitida através das palavras. Sobre a diferença, né, os conceitos de léxico e vocabulário. O léxico é o conjunto global das palavras de uma língua, ou seja, todas as palavras da língua portuguesa formam o léxico da língua portuguesa. E o vocabulário é o conjunto de palavras utilizadas por um falante ou grupo em determinado contexto. Tá bem? Vamos ver um exemplo aqui. O léxico do português é vasto e contém milhares de palavras. O vocabulário de um técnico ambiental pode incluir termos como ecossistema, impacto ambiental, licenciamento. A nossa língua é composta por um conjunto vasto e dinâmico de palavras que carregam não apenas significados, mas também história, cultura e as necessidades comunicativas de uma comunidade. Então, é fundamental para a gente, né, entender como essas palavras se relacionam entre si e como que elas ganham diferentes sentidos nos variados contextos de uso. Biderman também vai dizer que as palavras não têm existência autônoma, elas vivem em redes de relações semânticas e pragmáticas, né? Ou seja, elas vão ganhar sentidos não sozinha, a palavra sozinha por si só, né? Mas dentro de um contexto, de uma rede, né? Que é essa rede de relações semânticas, ou seja, essa rede de sentidos, de significados, tá bom? E segundo Vilela e a Igedoricó, o sentido não está apenas na palavra, mas na interação entre a palavra e o contexto em que é utilizada. E aí é por isso que nós vamos estudar agora esse grupo de palavras aqui, que são os sinônimos, né? Os sinônimos são essas palavras diferentes que apresentam significados iguais ou semelhantes. São nossos super aliados na escrita, tá, gente? Como exemplo aqui, a palavra preservar, as palavras, né? Preservar e conservar. Nessa oração, é necessário preservar a mata ciliar, né? E na outra é necessário conservar a mata ciliar. Então, aí as palavras preservar e conservar, a gente mudou a palavra, mas a gente continua com o mesmo sentido, porque elas são palavras sinônimas, né? Elas têm significados iguais ou bem semelhantes, tá bom? De acordo com Cuia e Sintra, os sinônimos permitem variação vocabular, mas não se deve esquecer que raramente dois vocábulos são absolutamente equivalentes. Então, a gente tem que ver bem, né, os contextos para saber se realmente cabe a substituição por um vocábulo, tá? Eu gosto de falar para os meus alunos que a gente deve escrever com um dicionáriozinho de sinônimos ali ao lado, e hoje eles estão aí online, né, bem fáceis de serem acessados, tá bem? Porque isso nos auxilia muito na escrita, tá? Para frente. Vamos ver também sobre os antônimos, que agora são os opostos dos sinônimos, né? São essas palavras que têm sentidos contrários, opostos. Como, por exemplo, limpo versus poluído. O rio estava limpo no início do ano, mas agora encontra-se poluído. De acordo com Bechara, a antonímia é um recurso linguístico que organiza os sentidos em campos semânticos opostos, facilitando a clareza da mensagem, né? Então, saber usar bem aí os antônimos, né, contribui para a clareza dos nossos textos, da mensagem que nós queremos transmitir. O próximo conceito aqui é o conceito de homônimos, que são as palavras que têm a mesma forma, na escrita ou no som, mas possuem significados diferentes, né? E nós temos dois grupos, são os homônimos homógrafos, que a escrita é exatamente igual e a pronúncia é diferente, tá? Como, por exemplo, a palavra manga da fruta e a manga que é a parte da camisa. Banco de areia versus banco de dados, certo? E os homônimos homófonos, que a pronúncia é igual e a escrita é diferente, como cela
né? Com C, que se refere à prisão, e sela com S, que se refere a ornamento lá que a gente coloca no cavalo, certo? Outro conceito é o conceito de polissemia, que é o fenômeno em que uma mesma palavra assume vários sentidos de acordo com o contexto. Um exemplo é a palavra célula, que na biologia ela indica a unidade básica de seres vivos. Em energia, ela é a célula fotovoltaica, né, que é da placa solar. E outro exemplo aqui é a palavra fonte, né, que pode ser uma fonte de água potável ou uma fonte de energia renovável, por exemplo. Segundo Fiorin, a polissemia revela a riqueza da língua, pois possibilita que uma mesma palavra se adapte a diferentes situações comunicativas. E o outro conceito é o conceito de denotação e conotação. A denotação é o uso da linguagem em seu sentido literal, objetivo, né? Como, por exemplo, o rio representa alto nível de poluição. Então, é uma linguagem técnica, científica, usada quando se quer passar uma mensagem sem subjetividade, né? Sem intervenção desse locutor, tá bem? Diferentemente da conotação, que é o uso da palavra em seu sentido figurado, seu sentido subjetivo. Como, por exemplo, o rio chora de tanta poluição. Tá vendo, né, que chorar, obviamente, é uma atribuição dos seres humanos, né? Somos nós, seres humanos, quem choramos. Então, eu tenho aí uma personificação, que é uma figura de linguagem, quando eu atribuo uma característica humana, né, da pessoa a um outro ser que não possui essa característica. E com essa ideia, né, de mostrar que o rio está poluído, que essa ação é uma ação ruim, né, que faz mal a ele, tá bem? Então, aqui eu tenho uma linguagem, na linguagem conotativa, ela é uma linguagem literária, expressiva, subjetiva. Koch e Elias, 2010, afirmam que a linguagem denotativa caracteriza-se pela objetividade típica de textos técnicos e científicos, enquanto a linguagem conotativa está associada à subjetividade dos textos literários. Nossa aula de hoje é isso, tá bem? Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!